O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 25 de abril. Documentário sobre ex-jogadoras da seleção brasileira integra 7ª Mostra Sesc de Cinema. Praça 15 terá evento combinando literatura e gastronomia no fim de semana. Oficina de beleza e bem-estar para público 60+, é destaque na UERJ. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. A Alerj vai instalar a Comissão de Legislação Participativa. O objetivo é dar prioridade às propostas enviadas pelos cidadãos através do aplicativo Legislaqui. Esse aplicativo permite que qualquer cidadão envie uma proposta e, caso atinja 1.700 apoios, possa ser analisada pela Casa e até transformada em projeto de lei. Com sua criação aprovada em sessão plenária em março, a Comissão de Legislação Participativa deverá ter sua reunião de instalação até o fim deste mês. O deputado Yuri Moura, à frente da instalação da comissão, quer ampliar a participação da sociedade no processo legislativo. Várias casas legislativas no Brasil, inclusive a Câmara Federal e o Senado Federal, já possuem uma comissão de legislação participativa, que é o lugar de entrada dos projetos de iniciativa popular. E aqui, no caso, na Assembleia, nós temos o aplicativo Legislaqui, que facilita muito essa proposição por meio da sociedade civil. Então, conversei com o presidente Rodrigo Bacelar, que no primeiro momento defendeu de a gente ter uma Alerj mais perto de você, cidadão fluminense. E a partir disso, além do aplicativo Legislaqui, poder fazer uma articulação com as outras comissões da Casa para que a gente possa aumentar o número de audiências públicas, principalmente descentralizadas, ou seja, chegar nas cidades, em todas as regiões, em parceria com todos os deputados e deputadas. A comissão vai ter que avaliar o que vem de proposição dessa sociedade civil e também de instituições e movimentos populares com trabalho reconhecido. Nós vamos fazer uma relação de instituições, de associações da sociedade civil, de movimentos populares e comunitários para manter esse tipo de diálogo permanentemente. Porém, qualquer cidadão ou cidadã, por meio do aplicativo Legislaqui ou também por outras formas de iniciativa popular que estão na Constituição do Estado, vão poder indicar para a gente uma ideia de projeto de lei, uma indicação legislativa, uma emenda à Constituição do Estado, enfim, todas essas proposições legislativas que nós, deputados, teremos que apreciar. E antes de entrar em tramitação na Casa, vão passar pela nossa Comissão de Legislação Participativa, que vai chamar mais gente ainda para discutir aquilo que já nasceu da vontade do povo. Estudo do Instituto Locomotiva revelou que 1 em cada 3 contas de jovens de 7 a 17 anos na internet é totalmente aberta. O estudo também mostra que quase metade desses jovens não controla seus seguidores, o que gera exposição a riscos como golpes e cyberbullying. O repórter Rui Guilherme está com um especialista que vai esclarecer de que maneira os pais podem dar segurança digital para os filhos. Bom dia, Rui. Bom dia, Natália. Bom dia aos telespectadores da TV Alerj. Nós estamos ao lado do Theo Lima Júnior, que é diretor do TI Rio, que é a empresa que reúne os sindicatos de informática aqui do Rio de Janeiro. Theo, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui na TV Alerj. A pergunta é a seguinte: os responsáveis são realmente os pais ou se são outras pessoas, ou se é uma outra pessoa, em relação à internet dos filhos? Bom dia, obrigado pelo convite. É um tema bastante importante. Os pais hoje, eles são 100% responsáveis por garantir os dados pessoais dos seus filhos. Os jovens hoje, com o advento da internet, na internet a gente costuma dizer que é um terreno bem pantanoso. Coisas são encontradas e buscadas na internet e os pais nem sempre conseguem acompanhar os seus filhos no que eles estão navegando, buscando na internet. Eu costumo dizer que antigamente, na época que nós éramos mais jovens, se a gente ficasse num quarto fechado, navegando, fazendo alguma coisa, os nossos pais procuravam saber, está fazendo o quê? Hoje em dia os pais agem de uma forma diferente, na minha opinião, errada, né? Os pais deixam os filhos com um celular
com acesso à internet, sem se preocupar com o que eles estão acessando ou não. Então, a minha primeira recomendação, de novo, a internet é uma área muito pantanosa hoje em dia e muito pegajosa, principalmente para os jovens que não dispõem de conhecimento do que podem afetar a segurança, não só da sua imagem acessando por um celular, de uma câmera, como também dos seus dados pessoais, assim como hoje também nas escolas. Então, essa é a primeira recomendação para os pais. Sempre procure acompanhar o que seus filhos, o que os jovens dentro da sua residência estão fazendo acessando a internet. Theo, reconhecimento facial, a gente já vê isso aí nos campos de futebol, ginásios, nas ruas, até mesmo a favor da polícia para tentar pegar marginais, pessoas condenadas que estão aí soltas. Agora, nas escolas, até que ponto o reconhecimento facial pode ajudar ou prejudicar, quando a gente diz assim, vazar os dados dessas crianças, dos alunos? Então, vamos lá, a gente precisa esclarecer uma coisa muito importante. Qual é o ponto positivo? Hoje, as instituições de ensino, elas privam por utilizar o reconhecimento facial para que, por exemplo, o acesso à unidade de ensino seja de uma forma mais rápida. Para que quando as crianças desçam da condução do ônibus, não fiquem enfileiradas na calçada. E aí sim, isso pode ocasionar um problema que pode gerar assalto, alguma coisa desse tipo. Mas onde é que está o maior problema? O maior problema é que muitas instituições de ensino, elas tomam posse da imagem do jovem, da criança, sem o consentimento, autorização ou conhecimento dos pais. Então eles fazem as fotos das crianças, ou quando elas estão na sala de aula, ou quando elas estão em algum processo de diversão dentro do colégio e passam a utilizar reconhecimento facial. E aí vem o primeiro problema, até que ponto as instituições de ensino estão preparadas, e aí de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, como é que ela trata essa imagem? Por quê? Uma imagem por si só já é um dado pessoal. Então imagina, a imagem de uma criança, a imagem de um jovem, como é que isso é armazenado dentro do sistema escolar? Como é que isso é tratado? Qual é a segurança? E quando os pais são questionados, o que os pais falam? Não, mas é uma instituição de ensino de renome. E aí vem os questionamentos, mas pai, como é que isso daí foi feito? Isso deu consentimento? Não deu consentimento? E aí o pai repete a afirmação, não, mas é uma instituição de renome. Ok, pai, mas a imagem do seu filho é tratada de forma segura, não é tratada de forma... Pediram o seu consentimento, que é o termo que a gente usa na LGPD, e aí a gente cria aquela exclamação ou interrogação para os pais. Mesmo assim, a grande maioria deles, quase na totalidade, não se preocupa com isso até que aconteça o primeiro problema. E nessa situação, os pais podem recusar esse tipo aí de situação, reconhecimento facial, ou não podem? Então, de novo, né? O que é a LGPD? Ela priva pela segurança dos dados. E todo mundo que é o titular de dados, que a gente chama, que é o dono do seu dado pessoal, você é obrigado a definir como você quer ou não que seu dado seja coletado, tratado ou armazenado. Então, os pais, eles podem definir que eu não gostaria que meu filho tivesse sua foto realizada para um reconhecimento facial. E aí, qual é a responsabilidade da instituição de ensino? É o que a gente brinca hoje no dia a dia, ter um plano B. E aí, qual é o plano B? Então, o plano B é, antigamente, algumas instituições de ensino usam hoje também, tinha um cartãozinho que chamava por reconhecimento por RFID, que quando você entrava ou saía do colégio, você podia passar esse cartão, ou era reconhecido que você entrou e saía, o pai recebia automaticamente um SMS, hoje em dia não se usa mais SMS, né? Recebe uma mensagem dizendo que o filho está dentro do colégio, que o filho saiu do colégio, mas é igual quando a gente entra num prédio comercial. Quando a recepcionista fala para você, posso fazer uma foto sua? Você tem direito a dizer que não. E você não pode ter o seu direito de acesso bloqueado por isso. Tem que ter o que a gente chama de plano B. Então o que precisa acontecer? O prédio ou a instituição de ensino tem que dar uma segunda opção. Você não pode ser obrigado a fornecer um dado pessoal seu, principalmente quando é uma criança. Então o pai tem esse direito. Cabe à instituição de ensino ter um plano B. Entrar através de um reconhecimento, através de um crachá, como era antigamente. Agora, qual é o outro tipo de falha que pode acontecer entre alunos, pais e escola, que assim você já identificou? Então, na realidade, vamos lá, entre os pais e a escola, fica caracterizado que há a não autorização dos pais por utilizar a imagem do filho. Entre o aluno e a escola, o aluno fica praticamente sem ter uma ação, porque assim, imagina uma criança, um jovem,
quando falam para ele, vou fazer sua foto, sorria, faça uma cara bonitinha, as meninas querem ajeitar o rosto, ajeitar o cabelo, então eles não têm ainda qual é a noção do perigo que pode acontecer quando você captura uma imagem de uma criança. E a instituição de ensino, por que a gente fala que os pais precisam ter cuidado? A instituição de ensino está utilizando um sistema, vamos chamar assim, um sistema que foi desenvolvido por uma terceira empresa. Até que ponto a instituição de ensino ela tem a total garantia que esse sistema onde as fotos são armazenadas é segura? Ela não tem essa garantia ou tem? Então ela tem que passar essa transparência e essa preocupação com o dado da criança para os pais. Então esse tripé que tem aluno, pai e instituição de ensino, ele tem que ser uma coisa muito bem ajeitada. Os pais precisam ter total ciência e confiança de como esses dados serão armazenados. E foto, por si só, já é um dado pessoal. Agora, por exemplo, os pais recusam e a escola diz assim, não, tem que fazer. Aí fica aquele embate que a gente fala, né? Entre pai, escola e o aluno está ali no meio. O que pode acontecer? Então, isso é uma coisa complicada, novamente, né? A LGPD, ela fornece o direito a todos os titulares de dados de que você não seja obrigado a coletar, armazenar e tratar os dados. Agora, a instituição de ensino, ela não pode exigir que você só pode ter um aluno aqui se ele tiver um reconhecimento facial, se a gente fizer uma foto dele. Isso não pode acontecer. Acredito até que tem algumas instituições de ensino que façam esse tipo de exigência. Mas ela não pode ocorrer. Tem que utilizar a palavra que é lá da velha época, bom senso. O bom senso tem que acontecer. Vou insistir na pergunta. Esse bom senso vai que não acontece. Aí fica aquele embate. Pai, o aluno está ali no meio nessa guerra entre pai e a escola para tentar resolver. A escola tem o direito de recusar o aluno? O pai vai se sentir prejudicado se isso acontecer, vai à justiça. Não fica aquele pensamento assim, a escola pode perseguir meu filho, o ambiente vai ficar ruim, aí ele vai e procura outra escola. Isso também não pode acontecer. Nos tempos de hoje isso pode acontecer, sem sombra de dúvida. Na realidade, eu acredito né, que as instituições de ensino, elas não vão criar uma barreira para deixar de ter o aluno, porque não deixa de impactar na receita da empresa. Uma instituição de ensino não deixa de ser uma empresa. Agora, não é conhecido hoje fatos de que os pais precisaram ir à justiça, pelo menos ao meu conhecimento do pouco que eu tenho estudado, que precisou ir à justiça para poder garantir a permanência de um aluno no colégio por causa de um controle de acesso e de um reconhecimento facial. Então eu acredito que hoje em dia esse bom senso ele funcione, porque tem algumas instituições de ensino que exigem, até certo ponto, o reconhecimento facial, mas existem alunos que hoje em dia frequentam as instituições sem ter o controle facial armazenado no sistema escolar. Theo Lima Júnior, você que é especialista, diretor, né, do TI, da empresa, né, que reúne os sindicatos das empresas de informática do Rio de Janeiro, quero agradecer a tua presença esclarecedora aqui na TV Alerj. Não, eu que agradeço e queria deixar um recado não só para todos os pais, né, mas para todo mundo, né? Tomem cuidado com seus dados pessoais, não forneçam eles para todo mundo que exigir, forneça seu CPF, me dê seu nome, seu endereço, seu telefone, porque vazamento de dados pessoais hoje é complicado e todos nós, às vezes, somos importunados com contatos telefônicos e informando que os nossos dados ocorreram na abertura de uma conta bancária sem que a gente estivesse sabendo. Então, todo mundo tem que ter cuidado com seus dados pessoais, é a minha recomendação. Tá certo, obrigado, Theo. Aí, Natália, esclarecimentos muito importantes por quem entende da matéria. Ok, Natália? Obrigada, Rui. Obrigada ao Theo também. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Jogadoras que defenderam a camisa da primeira seleção brasileira feminina de futebol nos anos de 1980 e 90 e hoje vivem no subúrbio do Rio de Janeiro, contam suas trajetórias dentro e fora do campo, no documentário As Primeiras. O filme faz parte da programação da 7ª Mostra Sesc de Cinema e será exibido amanhã na Biblioteca Euclides da Cunha, do Sesc Cocotá, na Ilha do Governador, às 15h.
No filme, a diretora Adriana Yannis aborda um tema pouco conhecido para o público brasileiro: as mulheres que formaram a base da primeira seleção feminina de futebol do Brasil, que começaram a praticar esporte quando ele ainda era proibido para mulheres. Na época em que jogaram pelo time da CBF, o retorno financeiro foi irrisório e elas tiveram de buscar novos caminhos, sendo que a maioria delas hoje vive de trabalhos informais. As primeiras teve sua premiere mundial na 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, levando o prêmio de melhor filme pelo júri popular, mesmo prêmio que arrebatou no 14º Cinefute, Festival de Cinema de Futebol. Quem resiste à combinação de um bom livro e uma comida saborosa? Neste fim de semana, acontece a 2ª edição da Festa Literária dos Ocupantes da Praça 15 e Imediações, a Flopei, um evento com a parceria da Junta Local. A edição deste ano vai contar com a participação de editoras, livrarias, sebos e artistas gráficos que amam o livro impresso. A literatura infantil também vai fazer parte do evento, com contação de histórias e oficinas dentro do Centro Cultural Banco do Brasil. Cada vez mais procurada pelo grupo etário dos 60+, a Universidade Aberta da Terceira Idade do Núcleo do Envelhecimento Humano da UERJ vem oferecendo uma gama de oficinas. A ideia é contribuir para que o processo de envelhecimento aconteça de uma forma mais ativa e saudável. Na próxima segunda, tem a oficina aberta de beleza e bem-estar para mulheres e homens 60+. Será no Auditório 93, no 9º andar do Bloco F da UERJ, no Maracanã, na Zona Norte. Vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Em São José do Vale do Rio Preto faz 20 graus e o tempo está nublado. Em São Sebastião do Alto, 22 graus, também com tempo nublado. Sumidouro, 19 graus e Trajano de Moraes, 18 graus. Aqui na capital do Rio de Janeiro, faz 24 graus com tempo nublado. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo final de semana para você e até a próxima!